E se as regras que a gente cria para organizar cidades fossem, na verdade, a principal causa da desordem? Parece um contrassenso, né? Mas nesta análise, vamos mergulhar num paradoxo surpreendente. Como o planejamento urbano, que deveria ser a solução, muitas vezes acaba sendo o ponto de partida para a criação de favelas. A pergunta parece simples, né? Mas olha, a resposta desafia o que a maioria de nós pensa. A existência desses assentamentos informais, na verdade, revela uma falha bem profunda no sistema. Uma falha que a gente vai investigar agora. Sabe, a primeira coisa que vem à cabeça é a pobreza. Mas isso é só a ponta do iceberg. A causa fundamental pode estar escondida justamente onde a gente menos espera, nas leis e regulamentos criados para garantir a ordem. Então, aqui está a nossa ideia central, e ela é bem contraintuitiva. E se as próprias ferramentas que usamos para organizar o espaço urbano forem a força mais poderosa que gera a desordem, empurrando milhões de pessoas para a informalidade? Vamos começar pelo primeiro mecanismo que causa essa exclusão. São regras que, apesar de parecerem ter boas intenções, acabam criando uma barreira. Uma barreira quase impossível de cruzar para muita gente que sonha com uma casa no mercado formal. A gente está falando dos padrões mínimos de moradia. O que é isso? Bom, é o governo definindo o que seria uma casa aceitável, sabe? Qual o tamanho mínimo do lote, da área construída, a largura da rua, tudo vira uma norma baseada num ideal de moradia que às vezes é totalmente fora da realidade. E o resultado disso é inevitável. Cada uma dessas exigências adiciona um custo. E a soma de tudo isso cria um preço mínimo para entrar no mercado formal. Abaixo desse valor, simplesmente não dá para construir legalmente. É impossível. E essa citação, olha, ela resume o paradoxo de uma forma perfeita. Ao criar um padrão que os mais pobres não têm como alcançar, a regulação não acaba com a moradia precária. Não, o que ela faz é simplesmente tornar ilegal a única forma de moradia que essa população tem condições de pagar. E aí, para quem é excluído por esse sistema, as opções que sobram são bem difíceis, né? Ou se vive em lugares superlotados, dividindo espaço com outras famílias, ou se busca uma alternativa no mercado informal. Não é uma escolha pela desordem, entende? É uma resposta racional a um sistema que exclui. Certo, vamos agora para a segunda barreira, que é ainda mais complexa. Ela vai além do custo da casa em si. Agora a gente vai entender o custo de transformar um pedaço de terra rural num lote urbano pronto para construir. E tudo isso, claro, dentro da lei. Os economistas urbanos têm um nome para esse custo total. Eles chamam de K. E o que é o K? É basicamente cada centavo gasto para criar um lote formal. Inclui o preço da terra, as obras de infraestrutura, todos os gastos com burocracia, licenças e, claro, os juros do financiamento. Essa fórmula aqui ajuda a gente a ver de onde vêm os custos invisíveis. Cada letrinha dessa é uma exigência que vai inflando o preço final. Por exemplo, uma burocracia que demora meses, ou a obrigação de ceder grandes áreas para uso público. Tudo isso joga o preço do lote lá para cima. Regras mais complexas sempre significam um preço mais alto para todo mundo. E esse gráfico, nossa, ele deixa o problema claríssimo. A linha de cima, a linha B, é o custo real para urbanizar um terreno seguindo a lei. A linha de baixo é o preço da terra em si. Tá vendo esse vão enorme entre as duas linhas? Essa é a área onde o custo para fazer tudo certinho é maior que o próprio valor do terreno. É como se fosse um deserto econômico para o setor formal. Pois é. Para um incorporador formal, atuar nessa área é economicamente inviável. Mas, para quem precisa desesperadamente de um lugar para morar, e para os loteadores informais, essa lacuna é uma oportunidade. É exatamente nesse vácuo, nesse espaço deixado pela regulação, que as favelas nascem e crescem. Ok, vamos para a terceira barreira. Essa aqui explica uma coisa que a gente vê todo dia nas cidades. Por que algumas áreas são cheias de prédios altos e outras são formadas por casas baixas se espalhando horizontalmente? A chave para entender isso está na relação entre terra e capital. Funciona assim. Em áreas caras, quem tem acesso a capital, a dinheiro, economiza no bem mais precioso que é a terra. Como? Investindo em estrutura para construir para cima, para verticalizar. Agora, quem tem pouco capital não consegue fazer isso. A única opção é usar mais terra e construir para os lados. E aqui está a grande ironia, a tal armadilha do capital. A população mais pobre, justamente quem mais precisaria economizar no custo da terra, é forçada a um modelo de ocupação que consome muito mais solo por pessoa. É um ciclo vicioso, sabe? E ele é gerado pela falta de acesso a crédito, a financiamento.
Então, qual é a barreira financeira exata? É esse número aqui, cerca de US$ 6.000. Esse é o custo mínimo de capital para construir um único cômodo de concreto com estrutura forte o suficiente para aguentar um segundo ou terceiro andar. Para famílias que vivem com quase nada, esse valor é intransponível, e isso as prende na expansão horizontal. Bom, até agora a gente falou de regras que afetam lotes e construções individuais. Agora, vamos ampliar o nosso olhar. Vamos falar de políticas que afetam o mercado de terras da cidade inteira. Muitas cidades no mundo adotam as chamadas políticas de contenção urbana, como os famosos cinturões verdes. A ideia por trás parece ótima: proteger a natureza, combater a expansão desordenada. Só que essas políticas têm um efeito colateral gigantesco. É a lei mais básica da economia, oferta e demanda. Quando se limita artificialmente a oferta de terra onde se pode construir, o que acontece? O preço de todos os terrenos dentro da cidade dispara, e isso torna a moradia ainda mais cara, piorando todas as barreiras que a gente já discutiu até aqui. E agora a gente chega na conclusão. É aqui que todas as peças se encaixam. E se os assentamentos informais não forem um sinal de caos, de falha, mas sim uma resposta perfeitamente lógica e racional a um sistema que simplesmente não funciona para todo mundo? O ponto central é este: as favelas não surgem da ausência de regras. Pelo contrário, elas são o resultado direto de um excesso de regras erradas, de regras que impõem um ideal inatingível e que acabam excluindo a maior parte da população. A informalidade, na verdade, é a ordem do mercado respondendo à desordem criada pela regulação. Então, resumindo, a receita para criar informalidade é bem clara. Primeiro, crie padrões de moradia caríssimos. Segundo, torne o processo de urbanização formal super lento, burocrático e caro. Terceiro, ignore que os mais pobres não têm acesso a capital. E para fechar com chave de ouro, limite a oferta de terra com barreiras ao crescimento. O resultado é inevitável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Para a gente ter cidades que sejam de fato inclusivas, a solução é o Estado regular mais ou regular de um jeito diferente? Talvez a resposta não seja criar mais regras, mas sim regras mais inteligentes que permitam que o mercado funcione para todos. O futuro das nossas cidades depende dessa escolha.